Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que eu não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. O tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Pai, nós oramos a Ti nesse momento. Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja. Nós queremos, ó Pai, Te dar graças por todas as coisas. Temos enfrentado lutas, temos passado por dificuldades, temos enfrentado as pressões das circunstâncias, ventos contrários tantas vezes, e não temos compreendido, Pai, em tantos momentos, o porquê das circunstâncias. Mas, Pai, naqueles momentos que nós não conseguimos entender, nós queremos confiar em Ti, nós queremos crer em Ti, nós queremos descansar o nosso coração em Ti, mas jamais conseguiremos isso, Pai, sem a ajuda do Teu Espírito Santo. É o Teu Espírito que move o nosso espírito, que move o nosso coração, que nos quebranta, que nos leva à Tua presença, Pai, em contrição, para Te adorar, para Te louvar, para se humilhar e para depender completamente de Ti. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda aquele que me ouve, para que seja restaurado, para que seja alcançado pela Tua graça, para que tenha a sua situação completamente transformada pelo braço forte do Senhor. Que esse momento seja um momento de restauração na vida deste Teu filho, desta Tua filha e desta causa, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em tudo Te damos graças, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo, pela Tua proteção na nossa vida e por fazer com que tudo coopere para o nosso bem. Obrigado por todas as coisas, Pai. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Portas do louvor, chego ao Teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo Teu semblante e vejo toda a Sua glória. Posso só me curvar e dizer, quando entro em Tua presença, pelas portas do louvor, chego ao Teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo Teu semblante e vejo toda a Sua glória. Posso só me curvar e dizer, és um Deus tão maravilhoso.
Aleluia, só Ele é digno de louvor. O nosso Deus é digno de receber a força, a riqueza, o poder, a sabedoria, a honra, a glória e o louvor. Te oferecemos, ó Deus, o nosso louvor nessa noite. Oh, aleluia, todas as coisas foram criadas por suas mãos. E sem ti nada do que existe seria feito, ó Deus. A ti seja a glória, a ti seja a glória. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. 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 Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Como é bom a gente cantar louvores ao Senhor, resgatar alguns louvores que a gente já não canta há bastante tempo e apontar para a majestade de Deus, para a glória de Deus, toda a nossa devoção.
ao Senhor. Amém? Eu vou pedir a vocês que nos assistem, que vocês compartilhem esse vídeo. Aí debaixo da sua tela tem um ícone compartilhar. Peço que você dê um clique e compartilhe esse encontro dessa noite para que muitas pessoas sejam alcançadas, para que seus amigos também sejam abençoados pela palavra de Deus. Muito bem, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no Salmo 13. Foi exatamente o salmo que nós lemos no início desse encontro. Salmo 13, oração de fé. Vamos tratar o tema vencendo o sentimento de abandono. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, eu prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Um dos piores castigos da vida é o abandono. Uma das dores mais cruéis é a dor que sente aquele que foi abandonado. Abandonar é algo tão danoso que chega a ser um crime. A Constituição Federal determina, no artigo 229, que os pais têm o dever de assistir, de criar e de educar os filhos menores. Da mesma forma que os filhos maiores têm a obrigação de amparar os pais na velhice, nas carências, nas enfermidades. E quando o dever não é cumprido, tanto os pais no cuidado dos filhos menores, quanto os filhos maiores no cuidado dos pais idosos, quando o dever não é cumprido, a justiça vai caracterizar como o crime de abandono intelectual, material e afetivo. Acontece que nem sempre a dor é a dor de ser abandonado por alguém. Mas muitas vezes é aquele sentimento de ter sido abandonado por Deus. Há momentos da nossa vida em que a sensação que se tem é de que Deus abandonou. Somos como que tomados por um sentimento de solidão, um sentimento de medo, de rejeição. E Jesus Cristo, ele entende muito bem a dor da solidão, ele entende muito bem a dor do abandono, porque ele experimentou na cruz, quando lá em Marcos 15:34, ele disse, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Jesus entende muito bem o que é isso. E por isso estamos hoje diante do Salmo 13, cujo autor é Davi. E esse salmo provavelmente foi escrito durante uma terrível fase da sua vida, em que ele estava sendo perseguido por Saul. E aqui ele rasga o seu coração diante de Deus. Ele abre o seu coração para Deus. Ele se derrama em queixa. Mas depois ele se levanta em louvor e fé. Esse salmo não é um simples salmo. Não é um simples texto. Ele é uma oração. Veja que o título do Salmo 13 é oração de fé. E nessa oração, Davi vai nos encorajar a superar os nossos medos, a superar toda essa sensação que muitas vezes temos
de termos sido abandonados por Deus. Vamos olhar o texto. Quando você observa os versículos 1 e 2, você encontra os sentimentos internos de abandono. Ele diz: até quando, Senhor? E é interessante que essa expressão até quando aparece 22 vezes em todo o livro de Salmos. E só aqui, nesse texto, aparece 4 vezes. O que está acontecendo aqui? Davi já tinha sido ungido por Deus para ser rei de Israel. Só que, a despeito dele ter sido ungido rei, o tempo estava passando e o reinado não havia sido ainda concretizado. Saul ainda estava no trono, perseguindo Davi e querendo matá-lo. E nesse cenário de perseguição, de medo, de fragilidade, de espera, é que Davi se volta para Deus. E se volta para Deus com essa desesperadora indagação. E diz: até quando, Senhor? Até quando? E aqui, irmãos, Davi vai expressar alguns sentimentos bem semelhantes aos nossos. Quando tantas vezes também nós nos sentimos pressionados pelas circunstâncias. Quando tantas vezes, nos momentos difíceis e cruciais da nossa vida, nos sentimos sem apoio de ninguém. O primeiro sentimento que Davi expressa aqui, e que se parece muito com o nosso, é: Deus se esqueceu de mim. Deus se esqueceu de mim. Veja no versículo 1: até quando, Senhor, te esquecerás de mim para sempre? Ou seja, o meu inimigo, Senhor, é poderoso. O Senhor sabe, eu estou sendo perseguido. Eu estou a ponto de morrer e o Senhor não faz nada. Será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que Deus deixou de ser gracioso comigo? Olha, Senhor, a minha vida como está. Acontece, irmãos, que a Bíblia fala exatamente ao contrário. Não é Deus que se esquece de nós. Muitas vezes somos nós que nos esquecemos de Deus. Muitas vezes somos nós que esquecemos dos benefícios de Deus, principalmente quando enfrentamos as nossas lutas, principalmente quando estamos sendo pressionados pelas dificuldades da vida, em que nada de bom naquele momento acontece, ou não percebemos, esquecemos dos benefícios do Senhor. Esquecemos de tudo que o Senhor fez. Esquecemos de tudo aquilo que o Senhor faz. Porque o fato de nós não estarmos vendo não significa que o Senhor não faz. Apenas nós não conseguimos ver. Oséias, no capítulo 13, no versículo 6, diz que quando nós tínhamos suprimentos, nos fartamos, o nosso coração se orgulhou e nós nos esquecemos do Senhor. Então veja, nós é que esquecemos do Senhor tantas vezes, mas o Senhor jamais se esquece de nós. Jamais. Isaías 49:15 diz que ainda que uma mãe venha se esquecer de um filho que ainda mama, todavia, Deus jamais se esquecerá de nós. Quem ama não abandona. E nós somos muito amados por Deus. Mas esse era o sentimento de Davi. O sentimento de que Deus havia se esquecido dele. Ainda que fosse um sentimento limitado àquele momento. Mas ele pensou isso. Outro sentimento dele: Deus se escondeu de mim. Veja ainda no versículo 1, no final do versículo 1, até quando ocultarás de mim o rosto? Davi diz, até quando ocultarás de mim o rosto? Com base no conhecimento que ele tinha da lei. Porque lá em Deuteronômio, no capítulo 31, versículo 17,
diz que Deus esconderia o rosto se os filhos de Israel seguissem outros deuses. A sentença era essa: se vocês se renderem a outros deuses, seguirem outros deuses, eu esconderei o meu rosto de vocês. Davi fala isso então: até quando ocultarás de mim o rosto? Com base nesse conhecimento que ele tinha da lei. Acontece que Davi não tinha trocado Deus por outros deuses. Logo, o sentimento de Davi não correspondia com a verdade. Deus é onipresente. Deus é onisciente. Deus sabe tudo ao nosso respeito. Deus sabe coisas de nós que nem nós sabemos. Ele sabe tudo sobre nós. Ele está em todo lugar. Deus não se esconde de nós e jamais nós poderemos nos esconder de Deus. Lembra de Salmo 139? O que diz no versículo 7? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Deus jamais se esconde de nós. O bom pastor jamais se esconde das suas ovelhas. Deus conhece as nossas fragilidades, Deus conhece nossas fraquezas, Deus conhece as nossas limitações, e Deus sabe que nós dependemos dEle para viver, nós dependemos dEle para tudo, e sem Ele nós nada podemos fazer. Mas este era o sentimento de Davi, ainda que naquele momento, o sentimento de que Deus se esqueceu dele, de que Deus se escondeu dele. Mas ainda o terceiro sentimento tomava o coração de Davi: Deus me deixou sozinho em minha tristeza. Estava triste, angustiado, e Deus me deixou sozinho, abandonado, na minha tristeza, na minha angústia. Veja no versículo 2: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Davi carregava uma tristeza no seu coração a cada dia. Quantas pessoas se sentem assim? Alternam suas vidas com momentos ruins, como alguns momentos bons, com sorrisos aqui e ali, mas no fundo, no seu coração, carregam uma tristeza que nunca se aparta. Profundamente tristes por diversos motivos. Mas você precisa lembrar que quando Jesus salva alguém, Ele salva dos seus pecados, mas também salva os seus filhos da solidão, também salva os seus filhos da angústia e tristeza. Jesus é profundamente solidário às nossas dores. Jesus é profundamente solidário às nossas angústias e tristezas. Hebreus 4:15 diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, porque Ele conhece as nossas limitações, Ele conhece as nossas fragilidades, Ele mesmo foi tentado em todas as coisas que nós somos, porém sem pecado. Por isso, irmãos, não há tristeza na terra, não há tristeza na terra que o céu não possa curar. Davi, então, está nutrindo esses sentimentos. Deus se esqueceu de mim. Deus se escondeu de mim. Deus me deixou sozinho nas minhas tristezas. E agora ele diz: Deus permitiu que os meus inimigos triunfassem sobre mim. Veja aí no versículo 2 ainda, segunda parte do versículo 2: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Veja, irmãos, Davi não tinha paz. A perseguição de Saul era algo obsessivo, era algo diabólico.
E a questão é, até quando duraria aquela perseguição? Até quando? Até quando nós teremos que passar pelas pressões que nós temos passado? Até quando você tem que enfrentar a escassez que você tem enfrentado na sua vida? Até quando você vai ter que ser confrontado pelas afrontas dos seus inimigos? Davi aqui está cansado de tudo, inclusive de fugir dos seus inimigos. Ele está esgotado desse tipo de coisa. Se Deus já tinha ungido Davi a rei, por que Deus não empossava logo Davi como rei? Então, o sentimento de Davi era um sentimento de derrota, era um sentimento de fracasso. Será que é assim que você se sente muitas vezes? Será que você se sente derrotado? Será que você se sente fracassado? Davi sofria a síndrome do crente vencido. Crente vencido. Todos nós somos assim, irmãos, como Davi. Todos nós nos sentimos semelhantes a Davi, muitas vezes, perseguidos, caluniados, incompreendidos, injustiçados, esquecidos, abandonados, desprezados, jogados fora, muitas vezes, como que um lixo. Mas sabe o que Romanos, no capítulo 8, versículo 36 diz? Palavra de Deus para você. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Significa que a misericórdia do Senhor pelo seu povo é eterna. Significa que Deus jamais abandona aqueles que são seus. Ele é o teu pastor, Ele é o teu repouso, Ele é o teu guia, Ele é o teu refrigério, Ele é o teu descanso, Ele é a tua direção, Ele é a tua paz, Ele é a tua companhia nos momentos de adversidade da sua vida. Você crê nisso? Se apropria disso. Davi então resolve clamar a Deus, o que chamaremos de o clamor do abandonado. Porque se ele se sente abandonado e ele clama a Deus, então é o clamor do abandonado. Veja no versículo 3: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Veja que essa oração que ele faz no versículo 3, ele faz 3 pedidos aqui no versículo 3. O primeiro pedido que ele faz em oração é: olha para mim. Ele diz: atenta para mim. Então veja que a percepção de Davi era de que Deus não estava olhando para ele. E por isso ele faz uma oração aqui e ele clama a Deus: olha para mim, atenta para mim. Ele ora como quem diz: Deus, por favor, não seja indiferente a mim, não seja indiferente a tudo isso que eu tenho enfrentado na minha vida. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que Deus jamais deixa de olhar para os seus filhos. Em Provérbios 15, versículo 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando a todos. Salmo 33 e 18, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. E o Salmo 34 e 15,
diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os ouvidos do Senhor estão abertos ao seu clamor. Davi disse: olha para mim, achando que os olhos do Senhor não estavam sobre ele. Mas os olhos do Senhor estão constantemente sobre nós. O segundo pedido que ele faz nessa oração, ainda no versículo 3, na segunda parte, ele diz: responde-me. Responde-me, Senhor Deus meu. Veja que quando ele diz responde-me, há um tom de urgência na sua oração. Havia pressa na oração de Davi, como algo que ele esperasse que Deus agisse urgentemente. Uma resposta imediata de Deus. E é interessante que aqui Davi usa um pronome possessivo. Ele diz meu, Deus meu, para indicar que ele não tem outro a quem recorrer. Ele só tinha o Senhor. Exatamente. O Deus de Davi é o Elohim, é aquele que cria todas as coisas do nada. É o Deus todo-poderoso, cheio de majestade e de poder. Irmãos, uma das coisas mais difíceis na vida cristã é ter que esperar o tempo de Deus. Uma das coisas mais difíceis da vida cristã é ter que esperar o tempo de Deus. Talvez essa seja a realidade da sua vida. Talvez você esteja vivendo hoje num contexto de estagnação, de paralisia em todas as esferas da sua vida. Talvez essa seja a sua realidade, orando por uma transformação, esperando uma intervenção de Deus na sua vida, esperando que Deus faça algo miraculoso, milagroso na sua vida. Talvez até mesmo inquieto com a suposta demora de Deus. Mas eu quero dizer para você que Deus sempre responde no momento certo. Deus sempre responde no tempo dele, e o tempo dele é o melhor. Muitas vezes nós não compreendemos no começo, mas quando acontece, a gente percebe que aconteceu no melhor momento. O tempo de Deus é o melhor, o tempo de Deus é mais seguro, o tempo de Deus traz alegria. Não pare de orar, não pare de buscar a Deus, não pare de clamar ao Senhor, mesmo que Deus pareça demorar, mas saiba, Deus ouve e Deus responde às nossas orações. Mas Davi faz o terceiro pedido. Nessa oração do versículo 3, no finalzinho do versículo 3, ele conclui o seu pedido quando ele clama: ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Embora Davi peça, ilumina-me os olhos, não significa que Davi está cego fisicamente. Quando ele pede, ilumina-me os olhos, é que ele precisava ser iluminado para compreender o que estava acontecendo à sua volta. É o que chamamos de olhos do coração. É o que chamamos de olhos espirituais, olhos da compreensão. E é exatamente isso que acontece quando nós buscamos a Deus. Quando você busca a Deus em oração, Ele ilumina você. Ele traz uma direção para a sua vida, discernimento. Quantas coisas erradas você já fez porque não consultou a Deus. Mas quando você consulta a Deus, quando você ora, busca e aguarda a resposta de Deus, Deus ilumina a sua mente. Deus ilumina os seus olhos. Deus dá direção para você. Deus traz discernimento. Quando meditamos na palavra de Deus, os nossos olhos são abertos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho. Salmo 19:8 diz que o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. E aqui no nosso texto do Salmo 13, versículo 4, Davi diz que Davi precisa estar atento. Ele precisa dos olhos iluminados para que ele seja atento
para que o inimigo não o mate, nem prevaleça contra ele. E finalmente, irmãos, versículos 5 e 6, Davi é restaurado. Se a oração era a oração do abandonado, a restauração é a restauração do abandonado. Versículos 5 e 6, no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. A nossa fé aumenta à medida em que nós temos uma vida de oração. Qual é o título desse Salmo 13? Oração de fé. A fé não pode crescer fora do ambiente da oração. A oração é o habitat da fé. E Davi foi restaurado exatamente enquanto orava. Quando você se sente abandonado, quando você está angustiado, quando você está desanimado, a primeira coisa que você faz é esmorecer na oração, é desanimar na oração. Isso é estratégia do maligno, porque é exatamente no ambiente de oração que você é levantado, é restaurado, é transformado. E foi isso que aconteceu com Davi aqui. Ele foi restaurado enquanto orava. E nessa oração, do versículo 5 e 6, uma oração de exaltação a Deus, Davi usou 3 frases. A primeira frase que ele usou, ele disse: eu confio em Deus. No tocante a mim, confio, versículo 5, na tua graça. E a palavra confiar, que ele usa aqui, confio na tua graça, confiar significa estar seguro, significa estar corajoso porque confia em Deus. Ou seja, é uma confiança total, é uma confiança segura de quem espera e de quem permanece firme, mesmo no sofrimento. Mas espera confiante e firme porque está convicto de que Deus vai agir. Eu estou passando pelo aperto sim, eu estou passando pela dificuldade sim, eu me sinto esquecido, eu me sinto abandonado, sim, todo esse é o meu contexto, mas eu confio na graça de Deus. Eu sei que Deus vai agir. Essa foi a oração que Davi fez aqui no versículo 5. Ele diz: confie na tua graça. E a palavra graça significa benevolência, benignidade, bondade, fidelidade. Graça significa misericórdia. E para você compreender melhor a dimensão dessa palavra, misericórdia, basta você ler o Salmo 136. Porque só no Salmo 136, a palavra misericórdia aparece 22 vezes, num único salmo. E qual é a ênfase ali? É que a misericórdia de Deus pelo seu povo é eterna. A misericórdia de Deus para o seu povo dura para sempre. Na sua oração, Davi também diz: eu me alegro com a salvação de Deus. Veja na segunda parte do versículo 5, regozija-se o meu coração na tua salvação. Ou seja, a salvação do crente vem do Senhor. A salvação do crente vem do Senhor. Aqui Davi faz questão de dar o crédito a Deus. A salvação tão desejada que ele esperava, tão necessária, foi providenciada por Deus. Somente Deus pode curar a alma abandonada. Somente Deus pode trazer cura para a sua alma, que tem um sentimento de abandono. Veja que a situação em que Davi se encontrava era uma situação de tristeza e de abandono. O início do salmo, todo o relato era esse, de tristeza e de abandono. O sentimento que ele expressava era esse. Mas agora foi transformado em alegria e regozijo. Começou com tristeza e abandono e terminou com alegria e regozijo.
Alegria interna, porque ele diz aqui, o meu coração, regozije-se o meu coração. Uma alegria interna. Isso significa adoração e gratidão a Deus. E ele termina a sua oração dizendo, eu cantarei a bondade de Deus. No versículo 6, cantarei ao Senhor. Talvez você não esteja alegre pelas circunstâncias da sua vida. Mas uma pergunta que eu faço a você, você é feliz por ter Jesus na sua vida? Talvez você esteja triste pelas circunstâncias, mas você é feliz por ter Jesus na sua vida? É feliz? Então, diante da situação que você vive, por mais difícil que seja, cante louvores ao Senhor. Alegre-se na presença do Senhor. Não espere o milagre acontecer para que você louve. Não espere a situação mudar para que você cante. Não espere o milagre acontecer para que você exalte a Deus. A alegria, o reconhecimento e a gratidão de Deus são expressos por meio dos louvores. Se você ama Deus e se você está feliz por ter Jesus na sua vida, cante louvores ao Senhor. Porque se você está feliz com Jesus, essa alegria, essa felicidade vai ser expressada através dos seus cânticos. As situações podem não ser a causa dos nossos cânticos, mas Deus é. A presença de Deus é. A misericórdia de Deus é a causa dos nossos cânticos. A graça de Deus, sim, ela é a causa dos nossos cânticos. Então cante ao Senhor. Davi disse, cantarei ao Senhor. E Davi coloca uma razão para cantar. Ele diz, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Deus nos trata muito bem. E Deus nos recompensa com generosidade. Nesse Salmo 13, Davi trata dos seus sentimentos, Davi trata dos seus adversários, Davi trata da sua fé. Veja que ele migra do sentimento de abandono para o louvor a Deus em adoração. A grande lição que nós aprendemos aqui é: não confie no teu coração. Não confie nos teus sentimentos. O coração do homem é enganoso. O coração do homem é desesperadamente corrupto. Você pode pensar, sentir que está abandonado, mas você não está. Você jamais esteve. Você jamais estará. Porque nós, na verdade, estamos debaixo de uma promessa e Ele é fiel para cumprir. E tem cumprido essa promessa, de que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Não confie nos teus sentimentos, não confie no teu coração, confia em Deus. Olha sempre para Deus, não olhe para as circunstâncias, não olhe para dentro de si mesmo. Olha para Jesus, o autor e o consumador da tua fé. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe tua família, tua casa, nossa igreja, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar você. Pai bendito, te louvamos de todo o nosso coração, Senhor. Quantas vezes nos sentimos abandonados. As circunstâncias tantas vezes são tão pesadas, tão difíceis, e se mostram algumas vezes tão inesgotáveis, que temos a sensação de que o Senhor se esqueceu de nós, que o Senhor se escondeu de nós, que o Senhor nos deixou sozinhos, permitindo que os problemas triunfem sobre nós. Pai bendito, a semelhança de Davi, nós clamamos a Ti, Senhor, olha para nós, responde-nos, ilumina-nos, Senhor. Os Teus olhos estão sobre nós, Tu sabes tudo o que acontece conosco. Responde-nos, livra-nos daquilo que nos aprisiona. Livra-nos desse sentimento completamente sem sentido
de que nós fomos abandonados, porque na verdade o Senhor nunca nos deixou e jamais nos deixará. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso coração, para que possamos compreender isso, Senhor. Confiamos em Ti, Pai. Nos alegramos em Ti, Deus. E cantaremos a Tua bondade hoje e para sempre. Porque se formos olhar lá no fundo para cada detalhe da nossa vida, a grande verdade é que o Senhor nos tem feito muito bem. Que o Senhor seja glorificado hoje e sempre na minha vida e na vida de todos aqueles que puderam me ouvir nesse momento. É o que te pedimos em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador, teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.